O que é uma aliança? Primeiro, uma aliança, ela é celebrada entre duas vidas que se unem. Quando se faz uma aliança, há uma união de vidas. É o casamento. O casamento é um tipo de uma aliança. E serão os dois uma só carne. Outra coisa, a aliança é sempre celebrada com sangue. Antigamente as pessoas faziam juramento de sangue, né? Quando a pessoa jurava vingar a outra, ele cortava o dedo aqui assim, né? Esse dedo da mão esquerda, o dedo onde se coloca a aliança de casamento, e cortava a artéria e jogava o sangue na sepultura da pessoa e falava: eu vou vingar sua morte. Era uma aliança de sangue. Toda a aliança é celebrada com sangue. Por isso é que Jesus morreu na cruz por nós. Por isso é que Moisés, quando celebrou a aliança lá com o povo de Israel, ele pegou o sangue de cordeiro e jogou sobre o povo, aspergindo o povo. A aliança se celebra com sangue. Toda a aliança tem um sancionamento, uma troca de bens. Se não houver uma troca de bens, uma comunhão de bens, a aliança não é concluída. Amém? Por exemplo, hoje em dia na lei brasileira existe casamento com comunhão de bens e casamento com separação de bens. Todos sabem disso? Vocês sabem, né? Amém. Mas isso em aliança não existe. Isso foi uma adaptação da lei ocidental ao costume antigo. Não existe casamento com separação de bens, porque existe uma comunhão entre os dois. Tudo que é meu é da Silvana, tudo que é da Silvana é meu. Até o corpo dela, até o meu corpo. Aliança é isso. Amém? Aliança é isso. É dessa forma que celebra. Há uma comunhão de bens, ou seja, Abraão estava dando a Deus tudo o que ele tinha, e Deus daria a Abraão tudo o que ele tinha. Isso explica o porquê, para confirmar a aliança, Deus faz um pedido para Abraão. Abraão, para que a nossa aliança tenha valor, você vai me dar um bem. O que você vai me dar? Você vai me dar o seu filho Isaque. Amém? E em troca Deus daria o que para Abraão, irmãos? Seu filho Jesus. Essa foi a troca. Aí você pensa, mas Deus precisava fazer isso? Deus podia ter enviado Jesus e pronto. Irmãos, o nosso Deus, ele é justificador, mas ele também é justo. Deus anda dentro da legalidade. Ele não pode negar a si mesmo. Às vezes nós pregamos que para Deus tudo é possível. Existem coisas que Deus não pode fazer, você sabia disso? Deus não pode pecar. Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode mentir. Vocês sabiam que Deus não pode mentir? Ele não pode, né? Quando nós falamos que Deus é o Todo-Poderoso e Ele pode fazer tudo, na verdade é uma expressão genérica. Mas Deus não pode pecar. É impossível para Deus pecar. Amém? Então, para que Deus salvasse o homem, Ele precisava criar uma maneira legal dele introduzir o seu filho Jesus aqui na terra. Por isso é que quando ele celebrou a aliança com Abraão, ele pediu Isaque. Se ele pedisse para Abraão assim: Abraão, eu quero que você pegue aí um carneiro e me dá de presente para celebrar a aliança. Essa aliança não ia atingir o homem. Ela não ia ser capaz de salvar o homem. Isso é uma aliança com sangue de bodes e de carneiros. E Deus estava buscando algo mais excelente. Abraão, nós vamos celebrar essa aliança com sangue. E Abraão disse: eu sei, Senhor. Então aguarde que eu vou fazer um pedido para você, para que nós celebremos e sancionemos essa aliança. E Abraão ficou esperando. Depois que Abraão celebrou a aliança com Deus, ele ficou esperando que Deus fizesse o pedido. Amém? Nesta aliança, Deus promete a Abraão que seria o seu escudo, que ele daria a sua terra e que daria filho por filho. Vamos para o texto de Gênesis, para que a gente possa andar um pouco mais à frente nesse estudo. Vamos ler? Capítulo 22, no verso 1. Quem encontrou, diga amém.
Olha aí, Deus chamando Abraão para celebrar a aliança. Estava lá Abraão, todo tranquilo, sossegado. O que Deus vai pedir? Ele vai pedir a minha tenda? Eu dou. O que Deus vai pedir? Vai pedir um carneiro, 1000 carneiros? Eu dou até a minha fazenda inteira. O que Deus vai pedir? A minha vida? Eu dou a minha vida para ele, não tem problema nenhum. Eu me mato pelo meu Deus, que Abraão amava a Deus. Mas eis que Deus pede algo que Abraão não esperava. Vamos ler? Depois destas coisas provou Deus a Abraão, dizendo: Abraão, e esse respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. Observe uma coisa: Isaque era o único filho de Abraão? Não era. Amém? Já tinha Ismael, irmão. A Thelma já lembrou na hora, né, Thelma? Amém? Não era. Mas é que Isaque era filho de uma promessa. Quem deu Isaque para Abraão e Sara? Foi Deus. Por isso que ele falou: o único filho é o filho que eu te dei. Amém? Por isso que ele é chamado de único. Toma Isaque, teu único filho, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece ali holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Curiosamente, esse monte depois veio a ser o templo de Salomão, né? Engraçado isso, né? Como é que Deus é caprichoso? Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Tendo cortado a lenha por holocausto, partiu para o lugar que Deus dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos, Deus mostrou para ele, né? E viu o lugar de longe. Disse Abraão aos seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, tornaremos até vós. Espera aí, o que Abraão acabou de dizer? Meus servos, fiquem aqui. Eu e Isaque, nós dois, vamos lá sacrificar e adorar. E quando a gente acabar de sacrificar e adorar, nós vamos voltar. Mas como? Isaque não ia morrer? Como é que ele estava falando nós vamos voltar? Aí você deve estar pensando assim: mas é que Abraão falou mentirinha. Ele falou assim: nós vamos voltar, depois Abraão ia voltar sozinho, porque Isaque estava morto. Negativo. Abraão sabia que as promessas do Salvador estavam sobre Isaque. E ele pensou: se Isaque morrer, todo o plano de Deus vai por água abaixo, irmão. Está entendendo? Não tem aliança, não tem salvação. A humanidade está perdida. Então, o que Deus vai fazer? Bom, eu vou sacrificar Isaque. Depois Deus vai dar um jeito. Ele ressuscita Isaque e faz qualquer coisa. Mas eu e Isaque nós vamos ter que voltar. Você imagina o drama que estava na cabeça de Abraão. Abraão estava perdidinho, irmão. Porque ele pensou: se eu sacrificar Isaque, tem aliança. Tem aliança, mas não tem promessa. Se eu não sacrificar Isaque, vai ter a promessa, mas também não tem aliança. E aliança sem promessa não funciona. Então eu vou obedecer. Mas o que Deus vai fazer? Não sei. Ele é Senhor, eu sou servo, então eu vou obedecer. E partiram ali Abraão e Isaque. Chamo a atenção dos irmãos que Isaque tinha consciência de quem ele era. Isaque sabia da aliança de Deus com Abraão e ele sabia do plano de Deus de trazer um Redentor ao mundo. Porque quando mostra nos filmes de televisão Abraão sacrificando Isaque, você vê Abraão, pega um menino assim do tamanho da Débora, assim, né, ou até menor, de uns 8 anos, não é isso? Coloca assim, amarra em cima do altar. Quantos anos aproximadamente vocês acham que Isaque tinha quando Abraão o sacrificou simbolicamente? Isaque era um rapaz e Abraão tinha mais de 80 anos. Irmãos, se um velho de 80 anos, como é que é? Ajuda aí. A idade dele? 25, 27 anos. Então não precisa nem de eu ilustrar. Uma pessoa de 20, eu pensava em 22, mas 25, 27 anos. Um velho de 80 anos domina a força. Uma pessoa. Mais de 100. A Silvana me corrigiu ali. Mais de 100. Então não tem nem o que discutir. Isaque, ele deixou ser amarrado.
Amém? Ele deixou. Aí você pensa, mas por que Isaac deixou ser amarrado? Porque ele sabia das promessas